Um caderno simples para registrar e analisar os meus hábitos foi o que me fez começar a atingir os meus objetivos que há anos eu colocava e recolocava nas minhas metas de ano novo. Neste vídeo eu não vou me limitar apenas a te mostrar como fazer isso daqui, mas também te trazer alguns insights para que você possa estar sempre adaptando isso aqui de acordo com as suas necessidades e de acordo com os objetivos que você quer alcançar, para que assim você possa utilizar esse caderno de hábitos de uma maneira mais assertiva. Então vamos lá! Antes de mais nada, a gente precisa decidir quais hábitos nós queremos monitorar. Por isso vamos começar pensando em categorias, e eu normalmente utilizo 5. Primeiro é a saúde, tanto do corpo como da mente. Depois, autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. A terceira é para trabalho ou projetos. A quarta é para o relacionamento, se você estiver em um. E a última vai para aqueles hábitos que eu quero diminuir ou então eliminar completamente. Você vai começar definindo quais são as categorias mais importantes para você e dentro delas quais são os hábitos mais importantes que você quer ter ou então não ter mais. Para te inspirar, eu fiz uma lista com várias opções dentro dessas categorias que eu mencionei, então prepara o print aí. Agora, sem mais delongas, vamos para o caderno de hábitos. Bom, primeiramente, a inspiração para isso daqui tudo veio do Dominique, que é um criador que eu já acompanhava há algum tempo, e ao longo do tempo eu fui adaptando de uma maneira que fosse mais eficiente para mim. Com o tempo, eu fui percebendo que o mais importante não era só registrar as coisas, e sim analisar elas depois, comparar elas sempre que um mês terminava, para que eu soubesse onde eu estava acertando, onde eu estava errando, enfim. E é o que a gente vai fazer agora. O ideal é você ter uma folha quadriculada, né? Eu gosto de todo mês desenhar tudo de novo a lápis, porque para mim isso aqui é um exercício muito bom para treinar a paciência, enfim. Mas você pode imprimir uma folha quadriculada, né? Com espaço aqui de 5 milímetros, é o melhor tamanho. Eu vou até deixar um link aqui na descrição com um PDF desse tamanho exato aqui. Ou você pode simplesmente comprar um caderno quadriculado, né? Com espaçamento de 5 milímetros é o ideal para isso. Bom, nós vamos começar preenchendo isso aqui juntos, bem rapidamente, que a parte mais importante, ela não está aqui, e sim na análise depois que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos virar ele aqui para facilitar para vocês. O primeiro quadradinho aqui da ponta, eu vou deixar ele reservado para a gente colocar a quantidade que a gente fez ao longo do mês, né? Depois disso, a gente vai passar colocando aqui cada um dos dias do mês de agosto. O mês de agosto são 31, então nós vamos começar preenchendo da esquerda para a direita. Terminando aqui, eu vou fazer uma linha de caneta mesmo, marcando essa linha aqui, no caso. Esse espacinho aqui que sobrou é onde a gente vai escrever os hábitos que a gente quer registrar, que a gente quer ter um controle ao longo do mês. Eu vou colocar alguns exemplos meus aqui, alguns hábitos mais variados, para a gente poder depois comparar e ter exemplos diferentes de como eu analiso tudo isso. Bom, eu coloquei aqui então alguns hábitos e aqui no final, como eu trabalho em casa, para mim também é importante saber o horário que eu fui dormir na noite anterior, o horário que eu acordei. E eu também deixo aqui uma partezinha para colocar o peso, que uma vez por semana mais ou menos eu registro aqui só para ter um controle mais ou menos. Então aqui você usa para colocar outras coisas que para você sejam relevantes, né? Não precisa necessariamente colocar a mesma coisa que eu, isso aqui é só um modelo do que eu faço e do que eu acho importante analisar nos meus dias. E aqui você só vai preenchendo a cada dia do mês o que você fez, marca um X. Eu normalmente gosto de fazer isso aqui logo cedo de manhã quando eu acordo, eu preencho sobre o dia anterior, que aí eu já tenho uma noção do que eu preciso fazer, do que eu deixei de fazer nos últimos dias, enfim. Então eu gosto de fazer de manhã. Você também pode fazer à noite antes de dormir, preencher o que você fez ao longo do dia, né? Também é uma opção boa. Então eu vou preencher aqui o mês inteiro, de uma forma aleatória, e depois a gente vai analisar isso. Então digamos que o mês de agosto terminou. Eu tenho aqui tudo preenchido certinho. Aqui nessa linha final que a gente deixou em branco, nós vamos colocar a quantidade de vezes que cada coisa foi feita ao longo do mês. Aí repara também aqui que nos hábitos que eu estou tentando diminuir, eu marquei de vermelho, para que fique mais fácil de identificar. Agora nós vamos para a parte mais importante, que é comparar e analisar tudo isso aqui. Eu gosto de sempre deixar uma página em branco aqui ao lado para poder preencher nela e ficar junto aqui com o mês que está sendo analisado, né? Então, para começar, eu vou só escrever de novo cada um dos hábitos aqui ao lado. Bom,
Primeiro eu vou começar colocando aqui a quantidade de vezes que cada uma dessas coisas foi feitas no mês anterior, ou seja, no mês de julho. Agora vem o número de vezes que eu fiz no mês atual, né, no mês de agosto que a gente está analisando. Aí que eu vou usar cores diferentes de acordo com a melhora ou piora. Então, se eu melhorei, eu vou escrever de azul, e se eu piorei, eu vou escrever de vermelho. Se continua igual, uso o preto. Então, eu vou colocar o número aqui, referente a agosto, e a gente já vai analisar um por um cada um deles. Coloquei aqui exemplos bem variados para a gente analisar, para você ver que o número é uma das coisas que menos importa na realidade. Às vezes a gente analisa só um número, só que a gente não considera o que a gente está tentando buscar com esse objetivo, né? Por exemplo, às vezes a minha meta é ler mais. Aí eu li por 25 dias no mês, só que eu não absorvi nada do que eu li. Eu não consigo lembrar de quase nada do que eu li nesses 25 dias, praticamente um mês inteiro. Então, esse número ele não me vale de nada, porque ele não está me ajudando a atingir um objetivo, que talvez seja aprender mais, né, adquirir mais conhecimento, por exemplo. Então, a gente vai ver que o número em si ele é só uma métrica, a gente só vai usar ele para tentar compreender melhor o nosso funcionamento, né, como é o nosso dia a dia, enfim. Vamos lá, então. Academia, foram 11 dias. Então, né, fiz de vermelho porque foram menos dias. Porém, vamos pensar o seguinte, digamos que nesse mês de agosto, eu não estava 100% fisicamente, né? Se a gente for analisar aqui, no início do mês, eu fui para academia, assim, com bastante frequência, e depois eu não fui mais nenhuma vez. Vamos supor que nessa parte final do mês aqui eu não estava muito bem fisicamente, eu escolhi me preservar e ficar em casa. Então, a minha análise aqui, eu vou colocar, ok, questões físicas. Porque esse número aqui ele está me dizendo que eu fui menos vezes, mas existe um motivo maior por trás, não foi falta de vontade. Então você sempre vai considerar isso também. Teve uma razão maior para que eu não pudesse continuar aqui a constância? Se teve, então tá tudo certo. Não foi uma questão de escolha, uma questão de vontade sua. O próximo aqui é o cardio. Vou botar de azul porque aumentou, né? Foi de 3 para 8. Porém, olha só. Vamos analisar aqui a disposição dos X aqui no mês. Vamos supor agora que não teve nenhuma questão física, tá? Tava tudo certo no mês. O começo do mês foi perfeito aqui, ó. Uma constância ótima no cardio. 4 dias seguidos aqui, depois aqui 2, enfim. Aí depois nunca mais. Foi bom no começo do mês, mas por algum motivo eu não tive mais motivação, ou enfim, não fiz mais cardio. Então, a minha análise aqui, eu vou colocar ótimo no começo do mês, manter constância, porque eu percebi aqui que, por algum motivo, no início do mês, eu estava indo super bem, só que eu não consegui manter isso. Então, apesar de ter tido aqui uma melhora, 5 dias a mais, eu quero manter uma constância melhor, nem que seja com dias mais espaçados, mas fazer cardio ao longo de todo o mês, e não só durante uma semana e meia. O próximo aqui é pegar sol, pegar um pouquinho de sol todo dia, né, manter a vitamina D em dia. Diminuiu aqui, né, 5 dias. Porém, eu moro no Rio Grande do Sul. Aqui, nessa época do ano, ter um solzinho, às vezes é raro, né, então não tá ali dentro da minha alçada que eu consiga pegar o sol todos os dias, né, então, neste caso, os 10 dias aqui tá tudo certo, não tem muito controle sobre isso, né, os dias que teve sol eu aproveitei. Então, novamente aqui, ok, teve pouco sol. Vamos lá, o próximo aqui, alongamento. Um alongamento diário, né? Alongar um corpo de manhã. Foi do 9 para o 12. Então, considerando que o alongamento é uma coisa muito simples, que leva só 10 minutinhos por dia, eu vou colocar aqui que pode melhorar. Eu sei como o alongamento faz bem para mim, né? Iniciar o dia dando uma alongada no corpo, você fica muito mais disposto depois. Então, considerando que isso daqui é uma coisa que leva pouquíssimo tempo na minha rotina, tem grandes condições sim de melhorar mais, por mais que já tenha melhorado um pouco. Estudo aqui de 18 para 22. Isso aqui não tem muito o que dizer, eu vou colocar ótimo aqui, porque de fato às vezes vai ser simplesmente muito bom e é isso. Não vai mais ter muito o que analisar, porque aqui assim eu tenho noção de que o que eu estou estudando, eu estou conseguindo gravar bem, eu estou conseguindo absorver o que eu estou estudando, então eu não tenho nenhuma outra observação aqui neste caso. Agora a escrita, escrever um pouco os pensamentos todos os dias, teve uma baixa bem grande aqui, de 21 para 13.
Aí aqui o que eu posso analisar? Ao longo do mês de agosto, vamos supor que eu não estava muito legal, eu estava um pouco mais ansiosa, minha mente estava um pouco mais bagunçada, as ideias não estavam se ajeitando direito, e uma das causas disso é não estar escrevendo. Para mim, pessoalmente, escrever o que eu estou pensando, né, colocar esses pensamentos e sentimentos para fora, é algo que me ajuda muito mentalmente, né, e me ajuda muito a pensar melhor, a agir de uma maneira mais centrada, enfim. Então aqui essa redução dos dias em que eu escrevi, ela foi negativa para mim, foi algo que trouxe coisas negativas para o meu dia a dia no mês de agosto. Então eu não estou analisando apenas que tá, ok, estou escrevendo menos, mas o que isso está me causando, né? Então eu analiso também se a baixa ou a melhora de alguma coisa foi positiva ou negativa. Porque às vezes até você fazer mais de um hábito que é positivo para você, nem sempre vai trazer esse resultado positivo. Às vezes você está só fazendo para marcar aqui no seu registro e aquilo está te deixando estressado, né? Então é importante também sempre ir além dos números, né? Então eu vou colocar aqui, voltar com a constância. Aqui eu marquei de vermelho porque é algo que eu preciso prestar atenção para o próximo mês. Aqui a leitura foi para 5, né? Caiu bastante, só que aqui eu tinha anotado aqui assim, leitura recreativa, né? Que eu considero ser, no caso, ler uma história, um romance, né? Ler a literatura em si e não estudar. Como no meu estudo aqui eu tô lendo bastante já, essa diminuição da leitura mais recreativa, ela não tem problema para mim, né? Então eu vou colocar aqui, ok, focando mais no estudo agora. E por, neste momento, o estudo estar sendo uma prioridade muito maior para mim, essa leitura recreativa aqui, por um período, eu vou tirar, porque não está mais fazendo muito sentido manter ela aqui, não é algo que agora eu queira continuar registrando, né? Eu estou focando muito mais no estudo, está sendo minha prioridade agora. Então, esse aqui, por exemplo, eu já posso colocar aqui que eu vou tirar, porque eu já não preciso mais fazer o registro disso. Então, às vezes, esse tipo de coisa também vai acontecer. Aí, aqui na criação de conteúdo, foi de 10 para 16, teve uma boa melhora. Porém, se eu for analisar os resultados desses 6 dias a mais que eu trabalhei na criação de conteúdo, eles, no mês de agosto, não me trouxeram muito retorno, não fez muita diferença, né? Por mais que eu tenha ficado 6 dias a mais trabalhando nisso, eu tive um desempenho muito parecido com o mês anterior, onde eu trabalhei só 10 dias. Então, a minha observação aqui vai ser: precisa ser otimizado. Porque esses 6 dias a mais aqui, por mais que pareça algo positivo, olhando só para os números, eu percebi que não foi uma coisa muito bem pensada, digamos assim. Eu acabei tendo um retorno, um desempenho muito semelhante ao mês de julho, porém com 6 dias a mais trabalhados, e quase o dobro, né? Então é algo que, né, realmente precisa ser otimizado, precisa ser melhorado, pensado melhor, enfim. Aí aqui, para quem tem um relacionamento, né, momento de casal, de 3 para 8. Vamos considerar aqui que, apesar dessa melhora, esses momentos em casal, eles podem ser melhorados, eles podem ter mais qualidade, né? Sei lá, fazer coisas diferentes, sair um pouco mais da rotina, não fazer sempre a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou analisar aqui? É bom, mas pode melhorar. Mais qualidade. Até porque quantidade é diferente de qualidade, né? Então, às vezes você tem ali um número menor aqui, porém, os momentos que você teve com o seu cônjuge foram muito mais especiais do que você simplesmente fazerem algo que sempre fazem, enfim. O próximo aqui é natureza, né? Passar um tempo na natureza. Aqui eu não tenho muito nem o que dizer, né? Pra mim, esse tempo na natureza é muito importante, né? Questões físicas, mentais, enfim, me ajuda muito no dia a dia, principalmente porque eu passo muito tempo ali realmente dentro da minha cabeça, né? Então eu preciso desse momento para espairecer um pouco. E de 10 para 5 foi uma diminuição muito grande, né? Tá péssimo, na verdade, esse número. Então vamos colocar aqui que precisa melhorar. E aí o último dos hábitos bons aqui, meditação, foi de 6 para 5. E eu coloquei esse exemplo aqui para a gente pensar o seguinte. Digamos que eu não tinha o hábito de meditar. Era uma coisa totalmente nova para mim até um mês atrás. Em julho eu meditei 6 vezes e em agosto apenas 5, né? Diminuição de
de uma vez. Porém, vamos supor que esse seja um hábito que eu esteja tentando introduzir na minha rotina, uma coisa nova, né, que eu comecei há pouco tempo. Eu também não posso me cobrar tanto no sentido de esperar que eu consiga fazer muitas vezes no mês, né? Então, sempre que você tiver um hábito novo que você quer introduzir, você pega leve consigo mesmo, né? Não se cobra achando que só porque o número ainda está muito pequeno é porque você está fracassando, né? Não funciona assim. Até por isso que a gente faz essa análise, né? Para não se ater só aos números, não se iludir com um número que mostra crescimento e também não achar que a gente fracassou com um número que mostra aqui que você fez menos de alguma coisa. Então, qual a observação que eu vou colocar aqui? Primeiramente, ok, né? Porque tá tudo bem. E eu vou sugerir aqui uma maneira de melhorar isso. Então, vamos colocar aqui, tentar antes de dormir. Isso talvez possa fazer com que eu aumente esse número, né? E aí eu coloquei aqui só um exemplo de alguma coisa que eu quero reduzir, né? Doces, que de fato é uma coisa que por bastante tempo foi um problema para mim. Foi de 20 para 15, né? Aqui como eu quero diminuir, eu coloquei de azul porque foi uma melhora. Só que aí vamos supor que eu já esteja há bastante tempo tentando diminuir o consumo de doces. Teve meses que já foram muito melhores. E então, por mais que aqui tenha essa melhora, né, de 5 dias, eu vou colocar aqui que a melhora foi pequena, né? Ou pode ser muito melhor, porque eu já tive resultados melhores, eu sei que eu consigo, então não tem por que eu continuar num número alto aqui, sendo que não tem necessidade, né? Sendo que eu consigo me controlar, eu sei disso. Então, isso daqui foi, de fato, um descuido, né? Foi uma falta de vontade aí de atingir o meu objetivo, né? Então, é basicamente isso que eu faço todos os meses, né? Terminou o mês, eu pego esse caderno, faço essa análise aqui, inicio um novo mês. Quando você inicia um novo mês, é importante que você leve isso daqui tudo em consideração, tanto para ver se tem algum hábito que você quer tirar, algum que você quer adicionar, algum que você precisa dar mais atenção. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois de preencher isso aqui, é escrever um pouco, né, sobre como foi o mês, como eu me senti, se teve alguma questão que me incomodou, se teve algo que eu percebi uma grande melhora. Afinal, esses hábitos aqui, por mais que eles sejam coisas isoladas, eles têm um objetivo maior, né? Você vai para academia, você faz cardio, você pega um sol, você se alonga pela sua saúde, tanto a física quanto a mental, né? Então, o seu objetivo maior é melhorar a sua saúde num âmbito geral. Tudo isso, quando a gente entra naquelas categorias iniciais, né, são hábitos que trabalham a favor de um objetivo que a gente tem. Então, é importante sempre manter isso em mente, né, de que a gente analisa isso justamente para poder entender o que pode ser melhorado e o que está bom em relação aos objetivos que a gente quer alcançar. No primeiro mês, é óbvio, você não vai ter como comparar duas informações, mas você pode analisar da mesma forma. Você compara, por exemplo, aqui, se eu fui 11 vezes para a academia, eu comparo esse número com a quantidade total de dias no mês. Se isso para mim foi satisfatório ou não, né? Só que comparar com o seu próprio desempenho no mês anterior é muito mais preciso, né? Porque você está comparando você consigo mesmo. E, no fim, é isso que importa realmente, né? Porque, tipo, você se comparar com outra pessoa. Isso não faz sentido, porque a única pessoa com quem você pode, de fato, se comparar e que vai, de fato, te dar uma resposta clara sobre algo em relação a si mesmo, é com você. Não tem como você se comparar com ninguém mais, porque ninguém mais é você, né? Então, esse método aqui, digamos assim, é algo que ajuda você a se conhecer também, a ver como é que é o seu funcionamento ao longo do mês, ao longo dos dias. E lembre-se de não se apegar demais aos números, né, aos resultados das coisas aqui, e nem aos hábitos em si também. Porque às vezes um hábito, ele tem um objetivo e através desse hábito você não consegue alcançar esse objetivo, mas sempre vai ter um outro hábito para substituir ele. Por exemplo, se o seu objetivo é adquirir conhecimento, é estudar mais, e aí você escolhe a leitura como meio para isso. Só que nem todas as pessoas vão conseguir absorver os conteúdos através da leitura, principalmente conteúdos um pouco mais densos. Então, às vezes, você escolhe um hábito que não vai se encaixar bem para você. Talvez assistir a vídeos, por exemplo, videoaulas, enfim, você vai descobrir que é um meio muito melhor de fato, adquirir e absorver esse conhecimento, né? Então, às vezes, é só uma escolha não muito boa de hábitos que a gente faz
e que nos levam a achar que talvez a gente seja um fracasso naquilo, e na realidade é só uma pequena mudança que tem que ser feita. E às vezes analisando isso daqui dessa forma, você descobre qual mudança precisa ser feita, né? Ou o que você precisa tirar, o que precisa adicionar. Enfim, isso é algo que você vai adaptando. A cada mês que você preencher, você vai entender um pouco melhor as coisas sobre si mesmo e vai poder ir adaptando, vai poder mudar isso daqui também, né? A forma como eu faço aqui é o jeito que eu encontrei, mas você provavelmente vai achar outras maneiras melhores para você. E é isso. Se ficou alguma dúvida em relação a qualquer coisa aqui, deixa aí nos comentários, que eu vou responder todo mundo. E eu espero que de alguma forma isso aqui possa ajudar vocês a se conhecerem um pouco melhor, primeiramente, né? Mas a organizar a rotina de vocês de uma forma que de fato seja mais positiva para aquilo que vocês querem alcançar. E para vocês também poderem começar a observar padrões e coisas que talvez estejam impedindo vocês de seguir em frente com alguma coisa desejada, né? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.